É isso aí, né? Deus nunca se esquece daqueles que o servem, que o amam, que realmente se dedicam a Ele. Amém, queridos? Eu quero que você se prepare agora para ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ouvir a voz do Senhor. E eu quero convidar o pastor André, por favor, chegue aqui ao altar. Pastor André, já temos marcado essa agenda com ele aqui há algum tempo. E chegou o dia que Deus vai falar conosco de uma forma especial. É o momento que essa igreja vai ouvir a voz de Deus mais uma vez. Abra o seu coração, porque coração fechado ele não entra. Porque está escrito em Apocalipse, eu estou à porta e bato, se você abrir, eu entro. Então abra seu coração para receber a palavra do Senhor. Pastor André, que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus, igreja. Abra sua Bíblia comigo no livro de Cantares, capítulo de número 8, Cântico dos Cânticos, capítulo de número 8. Quero já glorificar ao meu Deus, render graças e louvores, primeiro porque Ele é Deus, porque acima de tudo Ele é Senhor, pelos seus benefícios, e louvá-lo também pela vida da minha esposa, pastora Lisa Santos, está ali, meus filhos Gileade, Radassa, que está lá em Santa Catarina. Quero louvar a Deus também pela vida do meu pastor, apóstolo Celso Santos, pastora Rose e sua família, assim como o corpo de obreiro e cada um dos irmãos que aqui estão. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele, olhando para você, eu vejo a prova real de que a morte de Jesus valeu a pena. Olha para ele e diga para ele, olha como você tem liberdade para adorar. Isso, meu irmão, você só conquista através de Jesus. Livro de Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, capítulo de número 8. Quantos já acharam, digam glória a Deus. O verso de número 8 também nos diz: temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que dela se falar? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela uma torre, um castelo de prata. Se for uma porta, cercá-la-emos com tábua de cedro. Olha para o seu irmão e diga para ele, Deus tem um presente para você. Pergunte para ele, o que você quer ganhar? Castelo de prata ou tábua de cedro? Poder você assentar. Queridos, durante o período em que Salomão, filho de Davi, reinou sobre Israel, ele deixou uma série de legados. Salomão foi um homem mais sábio da sua época, compôs mais de 1.005 cânticos, um homem que era admirado por todas as nações vizinhas de Israel, assim como por todo o Israel. Salomão, ele vivenciou, e durante o período que ele vivenciou aqui na terra, ele deixou 3 livros escritos que foram inclusos na Bíblia Sagrada. O livro de Cântico dos Cânticos, o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios. Sendo assim, no livro de Cântico dos Cânticos, que fora a sua primeira obra, ele escreveu esse livro trazendo para dentro desse livro e mostrando o seu maior romance. Quando ele escreveu esse livro, ele escreveu compactuando com uma jovem moça da cidade de Sunem, a chamada Sulamita. Esse homem, ele começou a escrever o que lhe dizia, e a sua amada lhe respondia, e as palavras que foram trocadas nesse romance ficaram escritas no livro de Cântico dos Cânticos. Talvez o mais poético, o mais belo livro da Bíblia Sagrada. Cântico dos Cânticos tem uma força especial para Israel.
O livro de Cântico dos Cânticos era um dos 5 livros que eram lidos nos dias festivos em Israel, assim como Ruth, Ester, Lamentações, Eclesiastes. Depois eles fechavam a leitura com o livro de Cântico dos Cânticos, e depois um sacerdote olhava para o povo e dizia que esse livro fora escrito não apenas para mostrar o amor que Salomão tinha pela Sulamita e que a Sulamita tinha por Salomão, mas fora deixado para mostrar o amor que Deus tinha por Israel, para revelar o amor que Deus tinha pela sua nação eleita Israel. E no meio desse livro, Salomão, ele vai deixando algumas coisas que nos trazem à memória, e quando ele vai concluir esse livro, ele para agora, e a conclusão vem de uma maneira súbita. É interrompido os elogios, e agora o que se trata é uma lembrança. Uns irmãos que falaram um dia algumas palavras diante da Sulamita, e 7 dias após o casamento com Salomão, depois de ter passado a festa das núpcias, sendo assim, Salomão agora olha para a Sulamita e conversa com os irmãos daquela moça, para decidir qual presente eles iriam dar àquela moça. Sendo assim, quando eles apresenteiam e ela olha para o presente que ela ganhou, ela tivera um presente que fora especial, que a diferenciava de todas as princesas, de todas as esposas de Salomão. Aquela moça recebeu uma dádiva, e quando ela recebeu aquele presente, ela olhou para dentro de si mesma e lembrou de uma conversa que os seus irmãos tiveram quando ela ainda era moça. A palavra, temos uma irmãzinha que ainda não tem seios, esse termo era atribuído a uma moça dentro de Israel, nas proximidades de 12 a 14 anos de idade, depois de ter perdido seu pai. O pai havia falecido, essa moça fica sob guarda legal dos seus irmãos, e os seus irmãos, quando olham para a pequena moça, vendo que era a única mulher da casa, o futuro daquela família iria ser refletido na vida daquela moça, e eles começam a conversar consigo e dizer: o que faremos com essa nossa irmã? Papai morreu, e agora nos resta cuidar dessa moça, mas como poderíamos cuidar dela? O que vamos fazer? Quais são os projetos que vamos traçar para o seu futuro? E aqueles rapazes chegam a um consenso, e um deles diga: olha, se ela for uma porta, vamos cercá-la com tábua de cedro. Aí o outro olha e diz: porém, se ela for um muro, vamos edificar sobre a vida dessa moça um castelo de prata. E esse projeto é traçado. A menina com 12 anos a 14 anos de idade não sabia ao certo o que era que seus irmãos estavam conversando, e aqueles jovens começam a dialogar, e ela, ouvindo a conversa, ela sabia que o futuro dela estava traçado, e havia 2 caminhos. O primeiro, ela poderia ser uma porta, e o segundo, ela poderia ser um muro. Olha para o seu irmão e diga para ele: você tem 2 caminhos nessa noite. Ou você pode ser uma porta, ou você pode ser um muro. Diga isso para o irmão da direita, para o irmão da esquerda. Você pode ser uma porta, ou você pode ser um muro. Essas são as 2 opções que tinham essa moça. Agora observe o que vai acontecer na história. A moça, sem saber ao certo o significado dessas duas palavras, você observa que os irmãos lhe dá o total direito de escolha. Eles não interferem, eles não escolhem por ela, eles não obrigam ela a ser uma coisa ou outra. Eles simplesmente falam: o que ela decidir ser, definirá o que nós faremos com ela amanhã. Se ela escolher e optar por ter uma vida de porta, a palavra porta no Aurélio, ela traz o significado de entrada ou de acesso. No texto está em foco, a palavra porta está simbolizando uma vida de promiscuidade, uma vida de libertinagem, uma vida de acessos, uma vida pecaminosa. E os irmãos estão dizendo em parar
parábolas para ela. Se ela optar em ter uma vida arregaladas no pecado, se ela optar em ir pelo caminho da promiscuidade, se ela opinar por ir para o caminho que lhe traga uma difamação moral e vá refletir sobre a nossa família, nós cercá-la-emos com tábua de cedro. Observando que a cidade que eles habitavam era nas proximidades da Líbia, a linguagem que estava dita agora era justamente um termo que só existia naquela nação. Eles usavam o termo cercar com tábuas de cedro. A palavra tábua no Aurélio significa uma madeira reta, longa e pouco larga, ou seja, aqui no mundo antigo, essa palavra significava para aquela moça, se ela opinar pela vida do pecado, nós vamos cercá-la com tábuas de cedro. Na Líbia, no Líbano no passado, quando uma moça viera a difamar a sua família, se entregando aos pecados morais, e a família viesse a ser difamada, ela olhava, as pessoas olhavam para aquela pessoa, e os próprios familiares cercavam ela com tábua de cedro. Mas acontece que isso era feito de uma maneira diferente. Eles cortavam o tronco da árvore que era longa e fechava oco no meio, um oco no meio daquela madeira, e por cima pegava uma tampa simbolizando um caixão. Talvez dali venha a primeira inspiração dos caixões que hoje estão sendo desenhados. O que os irmãos estão dizendo é: se ela opinar em ter uma vida de acesso, se ela opinar em ter uma vida de libertinagem, se ela opinar pelo caminho do pecado, nós vamos desenhar para ela um caixão de madeira. Eu prefiro ver ela morta do que difamando a nossa família. Os irmãos preferiam ver ela sendo sepultada do que trazendo a imoralidade para o nome do seu pai. Olha para o seu irmão e diga para ele: é noite de tomar cuidado, é noite de escolhas, e a tua escolha hoje definirá o que Deus vai fazer com você amanhã. É noite de você escolher, mas eu já estou abrindo essa mensagem lhe dizendo que se você opinar por uma vida de acesso, eu venho aqui te trazer uma notícia: Deus tem preparado uma sepultura para você. Mas se você quiser ser um muro, o meu Deus vai te presentear nessa noite, e você vai sair daqui cheio de alegria, cheio de graça, pelo nome do Senhor Jesus. A moça agora tem um futuro traçado. O primeiro caminho ela poderia escolher e seria trágico. Olha para o seu irmão e diga para ele: caminhos trágicos. Infelizmente, muitos jovens estão andando por esse caminho. Muitos homens, muitas mulheres estão olhando o pastor Celso por esse caminho de libertinagem, achando que Deus não vê mais nada, achando que os olhos de Deus estão fechados. E isso me chama a atenção, porque essa semana nós tivemos uma experiência amarga. Há 4 anos atrás, eu estava fora do Brasil e fui convidado para ministrar em uma igreja na cidade de Itajaí, Santa Catarina. E quando fomos ali ministrar, havia um pregador que pregou antes de nós, um pregador local da igreja. O menino pregava cheio de graça, cheio de poder, cheio de autoridade. E no segundo dia eu tive dificuldades para pregar, porque no primeiro dia Deus já tinha curado, Deus já tinha renovado, já tinha havido salvação de almas. E eu fiquei olhando: Deus, por que me trouxeram de tão longe, se tem um menino que prega tão bem aqui dentro da igreja? E Deus me levou naquela noite para conhecer aquele rapaz, porque terminou aquele culto, nós olhamos para aquele rapaz, eu conversei muito com ele, e ele dizia para mim: pastor, um dia eu vou ser um dos maiores pregadores dessa nação. Pastor, eu tenho uma promessa na minha vida de pregar nos 4 cantos desta terra. Eu já fiz o passaporte, eu estou esperando os convites chegar, porque eu tenho certeza que essa palavra vai se cumprir. Aquilo foi há 4 anos atrás, quando voltamos a Santa Catarina agora, e olhamos, aquele moço estava em uma situação difícil. O moço havia afastado da igreja,
Olha para o seu irmão, diga para ele, cuidado. Fala assim, você está na casa do Pai. Fala, não saia daqui não. Fala para ele, Deus tem promessa. Mas você precisa honrar o seu chamado. Diga isso para o teu irmão, Deus tem promessa na tua vida. Mas você precisa honrar o seu chamado. Agora olha, aquele moço, cheio de sonhos, apóstolo. Cheio de sonhos, achando que tudo ia acontecer, se afastou da igreja. Foi embora. Começou a ir para boates. Um dia ficava com uma moça, outro dia com outro, outro dia com outro. E achava que Deus estava de olhos vendados. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Faz 2 dias, esse rapaz faleceu. Olha para o seu irmão e diga para ele, no ano novo, aquela família chorou. O jovem que saiu da igreja, olha aqui para mim, pegou uma AIDS, pegou um câncer que se alojou atrás do pulmão de tanto beber. O jovem que havia cheio de promessas, cheio de sonhos, deixou a igreja, foi conhecer o mundo, pegou uma meningite e levou ele para a morte no dia 1º desse ano agora. Isso me impactou a minha alma e foi aí que Deus me proporcionou a pregar esta mensagem. Isso mexeu com a minha alma, porque eu conheci, eu vi o brilho nos olhos daquele rapaz, e agora eu vejo aquele rapaz sendo sepultado, e os sonhos sendo sepultados junto com ele. Olha para o seu irmão, balança ele assim para ele acordar, e diga para ele, Deus não vai deixar um caixão de madeira te pegar, Deus tem um lugar melhor para você nesta noite. Aleluia. Agora olha, vida de acesso pode levar a finais trágicos. Eu vou repetir, olha aqui. Vida de legalidade pode levar a finais trágicos. A moça tinha a escolha de deixar a porta aberta e qualquer um entrar. A segunda opção, ela poderia ser um muro. Repita essa palavra comigo, muro. Olha para o seu irmão e fala para ele, eu não sei você, mas eu hoje vou ser um muro. Fala para ele, nada de porta aberta. Fala, eu vou ser um muro. A escolha depende de você. Agora esse rapaz, essa moça, poderia escolher. E ela começa a levar a tua vida, vai chegando a 16, 17 anos de idade, e ela vai traçando a sua escolha. A palavra muro, no dicionário Aurélio, significa uma barreira levantada de tijolo por 3 motivos. Divisão, repita comigo, divisão, separação e proteção. O muro serve para 3 coisas. Estabelecer um perímetro, dividir um perímetro. O muro serve para separar um terreno de um outro terreno, uma data, um lote de uma outra data, de um outro lote. Quando você pega uma casa, adquire uma casa, a primeira coisa que você pensa em fazer é Por quê? Porque você não quer ninguém entrando na sua propriedade. A palavra muro traz esses 3 sentidos. E eu fui estudar e vi que a palavra divisão significa também desunir. Olha para o seu irmão e diga para ele, quando você levanta um muro, você está se dividindo. Você está se desunindo do mundo. E unindo apenas com aquilo que pode estar na sua propriedade. Fala para o teu irmão, estabeleça um muro na sua vida. Fala para ele, separa-te. Fique afastado. Muro também serve para se defender. Agora você observa que eu fui olhar a Deus e disse, Deus, tá bom, eu quero ser um muro, mas como edificar uma muralha? Como levantar um muro? Como estabelecer e criar esse muro de divisão, de separação, de proteção?
E eu descobri algo que eu aprendi quando eu trabalhava de servente de pedreiro. Eu tinha que fazer a massa, observando que toda vez que nós ia fazer o muro, eu tinha raiva daquilo, porque a primeira coisa que o pedreiro fazia era olhar para o meu rosto e falar: cave um buraco daqui até lá. E eu tinha que pegar uma picareta e vir atrás, cavando aquele buraco. Aquilo era ardoso, aquilo era difícil e às vezes cansava. A primeira coisa que ele tinha que fazer era naquele buraco. Quando eu terminava de cavar o buraco, ele colocava alguns ferros e dizia: agora você vem aqui e amarra esses ferros. E eu tinha que ficar amarrando aquilo, cortando e machucando a minha mão. Quando eu terminava, ele falava: agora você vai lá e bata o concreto. E eu trazia e via que primeiro ele despejava o ferro dentro daquele buraco. Depois ele despejava o concreto por cima. E aquilo ele falava para mim: isso aqui, o nome disso é alicerce. Olha para o seu irmão e diga para ele: para ter um muro tem que ter alicerce. Fala para ele: muro sem alicerce não fica de pé. Aplauda ele, porque ele é digno. Diga para o teu irmão: muro sem alicerce não fica de pé. Fala para ele: se você quiser uma muralha e quiser ganhar um palácio de prata, você terá que cavar, vai ter que buscar, vai ter que descer para baixo. Isso me chama atenção, porque você só cava indo para baixo e abrindo um buraco. Depois que você abrir esse buraco, vai ter que jogar, amarrar ferragem e jogar lá dentro. E depois terá que fazer o concreto e jogar lá dentro. Se você quiser, eu perguntei: Deus, o que o Senhor está querendo fazer com isso? E Deus disse: buraco significa oração. Olha para o teu irmão e fala assim: é orando que você abre o buraco. O ferro significa fé, é orando, é com fé. E o concreto é o que dá a sustentação. O que endurece a massa é a santidade. Olha para o teu irmão e fala para ele: santidade, fé, oração. Santidade, fé, oração. Eu vou repetir: santidade, fé e oração. Santidade, fé e oração. Esses três caráteres, ele forma o alicerce de um muro. E se você nesta noite quiser sair daqui presenteado por Deus, eu já te convido a descer das profundezas e começar a clamar a este Deus, porque é somente clamando a Ele, é somente tendo fé. Fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que se esperam. Fé, a palavra fé no original Aurélio significa fidelidade à promessa. Repita comigo: fidelidade à promessa. Pergunta para o teu irmão: você tem uma promessa? Deixa eu ver quem tem uma promessa aí. Você tem uma promessa? Lá na galeria, você tem promessa? Se você tem promessa, Deus está dizendo: misture a fidelidade nessa promessa. Misture aquilo que você acredita com oração. Misture aquilo que você acredita com santificação. E vai ter um alicerce tão forte na tua vida que nem o vento vai poder arrancar ele. Deus está dizendo que Ele vai lhe dar alicerce. Segura no teu irmão e diga para ele: tenha fé. Olha nos olhos dele e diga para ele: tenha fé. Fidelidade à promessa. Ore, santifica-se, e depois o meu Deus vai estabelecer sobre a tua vida um palácio de prata. Sabe o que me chama a atenção, apóstolo? É que nenhuma obra ela fica sem recompensa. É difícil cavar o buraco. É difícil jogar os ferros, corta as mãos. É difícil e dolorido colocar o concreto enquanto o pedreiro vai alisando e deixando tudo retinho. Mas quando você vê a muralha colocada em cima daquele alicerce, você olha e diz: agora eu sei porque eu tinha que fazer direitinho. Agora eu sei porque não adiantava o ferro com o concreto sem ter o buraco. Agora eu sei porque tinha que ter o buraco e o ferro sem o concreto não ia adiantar nada. Agora eu sei porque as coisas tinham que ser feitas da maneira certa. Segura mais uma vez na mão do seu irmão, me ajude a pregar. Você que não sabe, meu coração funciona apenas 20%. Já estou há 6 anos condenado pela medicina, depois de sofrer um acidente de moto.
Por isso eu peço que você me ajude a pregar. Diga para o teu irmão: Deus nesta noite veio te entregar a vitória. Mas para isso, você precisa orar mais. Fala para ele: volta a jejuar. Fala para ele: lembra quando você jejuava, orava e acreditava na sua promessa? Vento nenhum podia abalar a tua fé. Vinha 1001 adversidade, você transpassava tudo a zero. É alicerce, é estrutura. E ministério não é marketing. Ministério, meu irmão, não é apenas um holofote. Ministério é estrutura, é sustentação, é firmeza espiritual. Fala para o teu irmão: se você acredita, eu tenho fé. Se você não acredita, azar é o seu. Eu vou continuar tendo fé. Aleluia. 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 Pergunta para o seu irmão: e depois? Diga para ele assim: falta o tijolo e a massa para dar liga. Pergunta para ele: o que é o tesouro? O que é o tijolo? Fala para ele assim: tijolo é adoração. Se você não adorar, você não chega a lugar nenhum. Se você não adorar, irmão, pode ter promessa, não vai sair do lugar. Só chega lá quem é adorador. Só chega lá quem é adorador. Se você é adorador, levanta a mão para o céu mais uma vez e dá pelo menos 2 ou 3 glória a Deus, porque o Espírito de Deus vai vendo o quanto você adora. Agora fala para o teu irmão: o engraçado é que precisa ter paciência para ver uma muralha em pé. Olha aqui para mim, tem crente que ele pensa que adorou hoje e já está bom. Você sabia que para construir um muro, primeiro vem uma pedra, aí o pedreiro vai pegar massa, coloca no tijolo e coloca outro tijolo em cima. E a primeira vez que eu vi meu pai fazendo isso, que ele trabalhava de construtor, eu olhei e disse: esse negócio aí não vai ficar pronto nunca. E eu levava a massa, sentava e meu pai ficava lá. Pegava outro tijolinho, colocava. Às vezes ele olhava assim, via que estava tudo. Acertava ele no lugar. Eu disse: meu Deus do céu, nós vamos trabalhar aqui a vida inteira. Mas sabe o que é engraçado nisso? É que quem não faz, fica reclamando. Quem não faz, apóstolo, fica murmurando. Que nem eu ficava do meu pai. Sabe qual era a questão no final do dia? Tinha quase 600 tijolos colocados. Eu olhei e disse: mas como é que pode? Eu não fiz nada e esse muro já está ficando em pé. 3 dias o serviço acabou. Agora, se você não falar, ele vai ficar bravo comigo e vai me bater depois. Se você falar, você vai ser cúmplice. Se ele bater em mim, vai ter que bater em você também. Eu vou olhar primeiro e falar: ó, ele também falou. Então você vai me ajudar. Fala para o teu irmão: se você sabia que tem crente atribulado, ele não adora, não tem firmeza, não sabe o que é alicerce, esqueceu do que é ferro, esqueceu o que é concreto, esqueceu o que é buscar na profundeza, ele esqueceu de tudo isso, ele não faz nada e ainda fica reclamando e colocando defeito em quem está assentando o tijolo da adoração. Levanta suas mãos para cima assim e brada em alta voz: sai para lá!
Espírito negativo é adorando, é de adoração em adoração, que o Espírito de Deus, que simboliza a massa, vem, vai dando liga, e a muralha vai ficando em pé. É adorando, é orando, é jejuando, é santificando, que nós vamos chegar lá. Seu Deus do céu, você já percebeu como é só você falar? Vamos fazer uma festividade, que alguém olha e diz: isso aí não vai dar certo, vai dar prejuízo, isso aí é bobeira. Espírito negativo. É incrível como tem pessoas que têm a capacidade de ficar olhando, colocando defeito, e não ajuda a fazer nada. Mas sabe o que é bom? Olha para o teu irmão e fala para ele assim: tijolo contagia. Você já percebeu, pastor, que a maioria, só aqueles que é muito cabeçudo, mas a maioria dos serventes vira pedreiro? Olha para o teu irmão e fala para ele: a maioria dos serventes vira pedreiro, porque o negócio do tijolo é contagioso. Ele começa a ver o pedreiro colocando tijolo, daqui a pouco ele está ali também, pastor Celso, e coloca um tijolo, ele sai todo, ele ajeita do lado, quando ele vê é pedreiro profissional, com carteira registrada. Sabe o que eu estou dizendo para você, incrédulo? Se você não sair daqui, você vai acabar contagiado por esse espírito de adoração. Deus vai te encher de graça, de glória, e você será o que Deus sonhou. Balança o irmão e diga para ele: não fica perto de mim não, porque se você ficar aqui, daqui a pouco vai escapar um glória, vai escapar um aleluia, porque aonde tem crente pentecostal, tem adoração, e aonde tem tijolo, tem massa. O Espírito de Deus está ali. Fala para o teu irmão: vamos construir uma muralha hoje. Eu te garanto que se você adorar aqui hoje, fala para ele: não importa o que você fez antes, se você adorar aqui hoje e acreditar na tua promessa, você vai sair daqui com a carteira registrada pelo autor e consumador da minha fé, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Vamos encerrar essa parte. Diga para o teu irmão: assentar tijolo contagia. Quer que eu te ensine um segredo que eu aprendi? Pergunta para mim: com quem tu aprendeu? Aprendi há 12 anos atrás. Mais ou menos 12 anos atrás. Numa pregação do apóstolo Celso. Eu aprendi um segredo para não desanimar. Fala para o teu irmão: quando você estiver fraco, desanimado, sem vontade de adorar, é só você chegar no meio de dois crentes pentecostal. O quadro vai mudar. Você viu, você estava triste, foi só começar da glória, você já está sorrindo. É o Espírito que traz a liberdade espiritual para a tua vida. É por isso que numa reunião dessa até a tristeza tem que saltar de alegria. Olha que coisa linda. Deus me levou a uma palavra. Eu disse: Deus, esse negócio é bom. Quer saber, Senhor? Eu quero levantar uma muralha bem alta para me proteger. Olha que coisa linda. A moça tinha que escolher levantar uma muralha. Ela opinou por se cercar, levantar uma muralha e ficar no meio. Fala para o teu irmão: essa muralha é redonda, é um cilindro, e no meio só fica você. E só tem um jeito de você ser atingido por alguma coisa ali. Tem que vir Sabe o que eu quero dizer? Você não deu glória porque você não entendeu. Vai dormir tranquilo.
Deita a sua cabeça no travesseiro e fala como Davi: em paz eu deito e vou acordar em paz, porque o Senhor meu Deus tem me sustentado. Vai dormir tranquilo, porque aonde você está, você só é atingido por aquilo que vem lá do céu, lá do alto. É por isso que o salmista diz: eu estou protegido, eu elevo meus olhos para o alto, para os montes, porque é do alto que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Diga para o teu irmão: não é fácil construir uma muralha. Para reedificar é pior ainda. Olha aqui para mim, e eu já vou concluir. Havia um homem chamado Neemias, que foi reconstruir as muralhas de Jerusalém. Quando ele teve a notícia lá no palácio do rei, de que a cidade estava ainda vivendo miséria, que os muros ainda estavam no chão, Neemias pediu uma carta ao rei, e o rei deu a liberdade para ele reconstruir aquela muralha. Ele chegou, quando ele chegou, tudo que tinha era escombros. Repita comigo: escombros. Mais uma vez: escombros, entulhos, sujeira. Era tudo que tinha sobre aquela muralha. As pessoas que olharam disseram: não tem como reconstruir essas muralhas. E a muralha significava divisão, proteção, separação. Sem as muralhas, Israel plantava, mas não colhia, porque era saqueado. Sem a muralha, os inimigos adentravam dentro de Jerusalém e terminava de deixar pior ainda o estado de miséria de Jerusalém. Ele precisava levantar primeiro as muralhas. E ele colocou dentro do seu coração: tem como levantar essas muralhas? Olha para o teu irmão e diga para ele: não importa o teu jeito nesta noite, Deus está dizendo: tem como reedificar uma muralha na tua vida. Não me importa se você está quebrado aí, caído aos pedaços. Deus está dizendo que Ele tem condições suficientes para levantar uma muralha sobre a tua história hoje. Ah, pastor, mas eu era macumbeiro, eu era traficante, eu era prostituto. Não tem problema, o meu Deus está dizendo que Ele pode reedificar uma muralha na tua vida e te proteger, te separar, te dividir, te desunir do pecado. Agora, Neemias olha para Israel e diz: oh, presta atenção aqui, nós vamos erguer esses muros de novo, e vamos voltar a ter proteção em Jerusalém. Algumas pessoas olharam de lado e disseram: está ficando doido, não tem mais jeito. Olha para o seu irmão e diga para ele: é bom quando não tem mais jeito, porque é quando não tem mais jeito que o meu Deus entra e dá jeito. Olha para ele e fala: preste atenção. Você sabia que há mais ou menos 13 anos atrás, olha aqui para mim, eu estava na cidade de Curitiba, fazendo coisas que não agradavam a Deus. Mesmo sendo portador de uma chamada, eu estava ali desobedecendo a voz de Deus. Chegou um dia em que 5 traficantes armados adentraram dentro da minha casa para me matar. Deus me ocultou dos olhos deles e eu pude escapar. Mas a minha mãe, meus 2 irmãos, inclusive aquele que está ali, o Moisés, as minhas 2 irmãs ficaram sob a mira de uma arma. E aqueles traficantes, enquanto passava a arma neles, dizia: se o André não aparecer, nós vamos matar esses aqui mesmo. E eu quebrar, sem saída, sem solução, em uma fuga desesperada, viemos até a cidade de Apucarana. Quando eu pensei que estava livre daquelas pessoas, o telefone toca, e uma pessoa diz do outro lado da linha: eles descobriram que você está em Apucarana. Eles vão sair daqui e vão matar a sua mãe, vão matar seu pai, vão matar os seus irmãos e as suas irmãs, se você não se entregar para que eles te matem. Naquele instante um ódio desceu no meu coração.
E eu liguei para alguns amigos e pensei, e não falei nada para a minha família, apenas dentro de mim eu pensei, eu sei aonde eles moram, eu vou me vingar deles antes que eles venham até aqui. Liguei para algumas pessoas e disse, vamos lá, ele, vamos matar a tua família? Eu falei, vamos, não, então nós vamos lá. Estava combinada, tudo combinado. E em segredo eu ia sair para a cidade de Curitiba, no intuito de matar 5 pessoas. Observa aonde o diabo leva o homem. Naquele instante, eu estava esperando a pessoa que ia vir me buscar. Quando estava no quarto do lado, um louvor tocando em um rádio. E eu fui lá pedir licença para minha mãe, disse, mãe, empresta o rádio. Qual é a rádio que está? Ele está aqui nessa rádio, leva lá. E eu levei dentro do meu quarto, se tranquei sozinho, naquela indecisão, vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou. E eu aliguei. Quando eu aliguei, a palavra estava sendo lida no livro de Reis, capítulo 19, versículo 2, eu nunca me esqueço. Então disse Jezabel a Elias, amanhã façam-me os deuses, se eu não fizer com a tua cabeça, como você fez, a de cada um deles. E o tema da mensagem foi, marcados para morrer. Repita comigo, marcados para morrer, mas nascido para vencer. Olha aqui para mim. Marcados para morrer, nascido para vencer. 5 traficantes rumo à minha casa, ou eu me entregava para eles me matar, ou eles matavam a minha família. Eu não sabia se me entregava à morte, ou se deixava a minha família perecer. Como amava muito a minha família, eu disse comigo mesmo, em último caso, eu me entrego e eles me matam, para que não aconteça nada com a minha família. Sabe, apóstolo, naquele dia o pastor estava pregando na rádio, e quando tu disse esse tema, o Senhor começou a pregar, e no meio da mensagem, uma palavra, procure essa mensagem, mexeu com as minhas estruturas. Quando no meio daquela mensagem, o apóstolo Celso Santos pregava e dizia, se você entregar a tua vida a Deus, você pode estar sentenciado que você vai viver. Você pode estar desacreditado que Ele vai te ver. Se você ir lá e tentar resolver com as suas mãos, vai dar errado. Isso foi pela rádio. Vai dar errado. A tua família vai morrer e você vai morrer. Entregue a sua vida para Deus hoje. E chorando aos pés daquele rádio, eu decidi entregar a minha vida a Jesus. Aí depois, uma palavra do apóstolo mexeu comigo. Isso que eu te falei que mexeu com a minha estrutura. Ele disse, depois você ainda vai testemunhar. O problema é que eu achei que tudo era fácil demais. E eu disse assim comigo, se for para me testemunhar, eu vou ter que pregar também. E eu quero pregar lá na igreja dele. Fala para o teu irmão, promessa. Promessa. Fala, Deus está trazendo à tona as suas promessas hoje. Deus está te vendo nessa situação, meu irmão, minha irmã. Deus está contemplando você. E se você entregar os teus caminhos para Jesus hoje, o meu Deus está dizendo que amanhã você contará hino de vitória, e a morte dará lugar à vida. Aí eu coloquei no meu coração, agora eu quero ser pregador. Irmãos, durante 11 anos, preguei em diversos lugares do Brasil,
e no exterior. Eu e minha esposa, sempre, eu pregando, ela louvando, passamos por diversas igrejas. Igrejas com 5, 10, 20 mil membros. E depois, no final da mensagem, eu olhava para o céu e dizia: Deus, e quando é que eu vou pregar lá na Batista? Olha para o teu irmão e diz para ele assim: o que você talvez não dá valor, é o sonho de outra pessoa. Por isso, pastor, eu queria lhe agradecer em público, pela sensibilidade espiritual que o Senhor teve de me confiar essa oportunidade. E lhe agradecer, porque através das suas mensagens e através da vida do meu pai, eu aprendi a ser um pregador. Aprendi a enfrentar as dificuldades. Ah, se você soubesse. Olha para o teu irmão e diga para ele: o que você talvez não dá valor, é o sonho de alguém. Quanto que eu esperei 11 anos para pregar aqui. É por isso que agora eu não estou querendo largar o microfone. É porque eu estou realizando um sonho que eu nasci no meu coração há 11 anos atrás. Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Eu vim aqui hoje te dizer que se você edificar uma muralha, vai ter palácio de prata sob a tua vida. Agora olha aqui, porque eu quero encerrar esta mensagem. Mas eu quero dizer algo para você. Teve pessoas que olhou e disse: Neemias, essa muralha aí, ó, não tem jeito, só tem escombro. Quantas pessoas olham para você, meu irmão, e tudo que eles conseguem ver é escombros. Está igual a minha vida estava aquele dia, cheia de entulho, cheia de sujeira. Você sabia que os escombros de uma muralha é exatamente a habitação de serpentes e escorpiões, símbolos de demônios e de Satanás, que se escondem debaixo dos escombros da nossa vida? Olha para o teu irmão e diga para ele: hoje nós vamos tirar os escombros. Fala para o teu irmão: hoje nós vamos limpar o terreiro e vamos deixar pronto para a muralha ser reedificada. A oposição disse: não vai dar certo. Olha para o teu irmão e diga para ele: tem tanta gente falando que você não tem jeito. Olha aqui para mim: você sabia que é só você chegar em casa, tem gente que está torcendo para você se dar mal? Você sabia que é só você entrar na tua empresa amanhã, alguém vai olhar e vai dizer: tomara que ele ganhe a conta logo. Estão esperando o teu fracasso. Mas eu vim aqui te dizer que em vez de ver os teus escombros, o teu fracasso, vão ver um palácio de prata. Eu sinto Deus aqui, meu irmão. Eu vim aqui te anunciar que se você enfrentar a oposição hoje e você der ouvido à voz de Deus, você será coroado por Deus nessa noite. Olha aqui, uma vez eu escutei uma história de um sapinho, e as pessoas disseram que ia haver uma corrida de sapinhos, e aqueles sapinhos teriam que correr até o alto de uma parede, e lá embaixo os outros sapinhos, uma multidão ficava olhando aqueles sapinhos, e eles iam pulando, e a multidão que estava embaixo ia dizendo: você vai cair, você vai desistir, você não vai conseguir, vai escorregar. E um a um aqueles sapinhos foi caindo, até que restou somente um. E aquele sapinho continuou subindo a parede, e a multidão gritava ainda mais forte: você vai cair, você vai escorregar, vai bater a cabeça no chão, quanto mais alto, maior vai ser a tua queda. E o sapinho continuou subindo até que ele chegou no objetivo. Quando ele chegou no objetivo, as pessoas que foram entrevistar o sapinho disseram: ei, sapinho, como pode? Todo mundo desistiu ao ver as vaias. Por que que você continua pulando, pulando, pulando,
até chegar no final e não ligou para o que estavam dizendo. E o sapinho fez sinal de perguntar o quê? E eles perguntaram a segunda vez. Aí um intérprete chegou e começou a perguntar para o sapinho. E o sapinho, interpretando, disse: avisa eles que eu sou surdo. Sabe o que eu estou dizendo? Enquanto estão pensando que você está ouvindo palavras de afronta, enquanto alguém está dizendo que se você levantar a muralha, uma raposa vai subir nela e jogar ela no chão, eu estou dizendo: tapa os seus ouvidos para o mundo, faça de surdo, ouça a voz do Espírito, ouça o que o Espírito diz à igreja, e eu estou dizendo: você vai chegar lá. Fala para ele assim: não estou nem aí. Fala: me disseram, ouvi falar, comentaram, são nome de demônio perigoso, demônio que acaba com a igreja. Não quero ouvir ele, só vou ouvir o que é de Deus. Você percebeu que é só você começar a andar, alguém vai dizer: para, calma. Olha para o teu irmão e diga para ele: eu não sei você, mas a minha muralha está quase em pé. Fala para ele: pouco a pouco, mais alto, andando e chorando, gemendo, se arrastando, sendo caluniado, sendo perseguido, sendo afrontado, sendo apredejado. Eu estou levantando a minha muralha. Eu vou 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 levantar a minha muralha. Só quem tem a muralha em pé, adore a ele, 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 adore a ele. Você vai chegar lá. Eu libero uma palavra de profecia. Você vai chegar lá. Você vai alcançar o seu objetivo lá na galeria. Você vai chegar aonde Deus prometeu. Só quem quer dar glória a Deus, dá aleluia. Faça algo para chamar a atenção de Deus. Aleluia. Vamos encerrar. Agora vamos acabar. Olha para o seu irmão, segura na mão dele, diga para ele assim: esta oração é particular. Diga para ele: enquanto a esposa do pastor, a Marisa Santos, vai cantar, eu quero que você ore por mim. No seu particular, ore por mim. Levanta o seu irmão, se você ama ele. Levanta ele em pé. Pergunte para ele: o que você quer ganhar hoje? Castelo de prata ou tábua de cedro? A Sunamita passou 22 anos. A Sulamita, quantos anos? Construindo uma muralha. No dia que foi para ela casar com Salomão, Salomão pergunta a respeito da virgindade da moça, e ela diz: eu sou um muro. Olha para o teu irmão e diga: a moça opinou por ser um muro. Fala para ele: coincidência, né? Igual você. Olha para o teu irmão e diga para ele: eu sou um muro. Diga para ele: eu sou um muro. Eu estou construindo. Estou fazendo uma grande obra. Fala para ela: quando eu terminar a minha, é aí que Deus começa a dele. Olha aqui, preste atenção para me encerrar. Quando você termina a tua construção, sabe o que acontece? O Senhor do alto céu desce. E quando Salomão disse: o que faremos a Sulamita? Os seus irmãos disseram: ela é um muro, vamos edificar para ela um palácio de prata. Salomão fez a casa da Sulamita e rebocou com prata, pastor. Quando ele rebocou com prata, de noite estava escuro, parecia que não existia aquele palácio. Mas pela manhã, quando nasce o sol com a luz da aurora,
vai batendo num palácio de prata. Os raios do sol batem naquele palácio e começa a refletir. Incrível que a palavra prata no Aurélio significa efeito de transição. Esta palavra significa também, a palavra transição, mudança de estado. Ou seja, aquilo que estava escuro, aquilo que não aparecia, quando o sol bate em toda a cidade de Sunem, poderia se olhar e ver e dizer: lá mora a sulamita, ela tem um palácio de prata, porque ela opinou por ser um muro. Sabe o que eu estou dizendo? O meu Deus está edificando sobre a tua muralha um palácio, uma fortaleza, e sobre esta fortaleza Ele vai rebocar ela com prata, um metal de transição. E quando o raio do sol da justiça bater pela manhã na sua vida, você vai começar a brilhar, você vai começar a brilhar. Se você não entendeu, eu vou dizer de volta: você vai começar a brilhar, vai ter mudança de estado, vai ter transição do natural para o sobrenatural. Sabe o que eu estou dizendo? Se você acreditar nessa palavra, o meu Deus vai fazer brilhar sobre a tua vida o sol da justiça. Feche os seus olhos agora e ore a Deus. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor no seu íntimo. Diga para Deus: Deus, eu quero tirar os escombros. Senhor, eu quero edificar, Senhor, e no fim dessa construção, eu quero, Senhor, ver um palácio, Senhor, e nesse palácio vai significar mudança de estado. Ora a Deus agora. Mas é sempre assim, não há vitória sem lutar. Mas é sempre assim, pra chegar até aqui, você tem que insistir. Não é fácil exibir sorriso em meio às provas que insistem dia a dia, lhe causando agonia, e você pensa até em desistir. Mas uma palavra como profecia que diz: o justo não pode viver na contramão. Há uma saída da parte de Deus para a tua vida. Nesta noite Jesus muda aquela situação. Eu profetizo sobre a tua vida uma nova direção. Filho do rei, não pode ser plebeu, não pode mendigar o pão. Eu profetizo, se você quer nessa noite, e a partir de hoje tudo vai ser diferente. Você vai ver o quanto vale a pena ser fiel ao nosso Deus e persistente. Levante suas mãos que eu quero profetizar na tua vida. Eu profetizo curas, eu profetizo bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua casa. Vai ser uma nova estação. Eu profetizo sobre a vida dos teus filhos nessa noite. Eu profetizo sobre você, sobre você. O Senhor está planejando nessa noite os seus passos, meu querido. Não se preocupe, aleluia. Mas uma palavra como profecia